quiserem vir mais para frente, será um prazer ter-los perto de mim, tá? Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração. As crianças, né? Vamos lá. Crianças que vão para o culto infantil, vem aqui que eu quero orar com vocês. Opa! Eu acho que o tablet já era. Durou um pouco. Amém? Crianças, espera o som para cá, por favor. Senhor, obrigado por cada uma dessas crianças. Obrigado pelos pais que trouxeram na tua casa, Senhor. E é tão importante vir na tua casa aqui. Maria e José levaram Jesus até a casa do Senhor. Em nome de Jesus, nós ministramos uma bênção especial, Senhor, sobre a vida deles nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam cheios do teu poder, que eles sejam cheios do teu Espírito, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Podem ir lá, crianças. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Como está? Rapaz, que saudade está sempre. Glória a Deus pela sua vida. Todos os irmãos. Quero compartilhar com você uma palavra que eu não sei se ela começa hoje, se ela acaba amanhã, sobre a galera top. Se ela começa hoje, se ela acaba amanhã. Amém, queridos? Eu queria pedir que você bastante atenção. Às vezes eu escuto uns burburinhos na hora do culto. Irmão, você pode só ler, tá bom? Fica atento aí, em nome de Jesus. Não perdoa por perdão, porque é a palavra do Senhor que você prega, tá? Eu não sei se a palavra de hoje começa hoje, eu estou com deixa eu procurar a palavra. Muito temor no meu coração hoje. O Senhor tem falado no meu coração, irmãos. Amém? Espero que todo mundo se calmar. Deixa eu ver. Eu estou com muito temor no meu coração, irmãos. E o Senhor tem falado bastante no meu coração recentemente. Especialmente nestas últimas semanas. Algumas coisas relacionadas à vida da igreja. Algumas coisas relacionadas ao propósito da igreja. E o Senhor tem colocado algumas palavras no meu coração relacionadas a isso, né? E isso gera um temor no nosso coração. Isso gera um temor na nossa alma, irmãos, muito grande. Porque eu tenho repensado muito a respeito, sempre a respeito de igreja. Porque com 30 anos, irmãos, de igreja, a gente corre o risco de ir colocando a vida no automático. É mais um culto. Não, é mais uma vigília. É mais um jejum. É mais uma programação, é mais uma coisa, é mais algo. Isso tem mexido comigo, irmãos. Isso tem me preocupado demais. E principalmente quando eu olho para a minha vida e eu olho assim as vezes ao meu redor, eu estou julgando ninguém, tá? Mas a gente tem que estar mais perto. E a gente vai vendo que esse tipo de coisa não é difícil de acontecer com os outros. Esse tipo de coisa acontece com a gente, mas acontece com outros também. Acontece com todo mundo, pode acontecer com todo mundo. Isso tem mexido comigo mesmo. Eu queria compartilhar com você uma palavra, vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quem tem Bíblia? No aplicativo? Abre aí.
mesmo que seja um aplicativo. Tá? Abre aí. Evangelho de João, capítulo 4, e aí você deixa ela aberta. Eu vou começar igual o filme. Nós vamos lá no final, depois a gente vem contando até contextualizar. Versículo 39, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 2. Obrigado, deixa eu ver isso aí. Capítulo 4, versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela me disse tudo o que tenho, ele me disse tudo o que tenho feito. O que tem a ver isso? Poxa, parece que é tão estranho, né? Vou ficar com a primeira parte A. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Muitos creram em Jesus, por quê? Por causa do testemunho, do seguinte testemunho que foi dado pela mulher. De que mulher que nós estamos falando aqui, irmãos? Mulher samaritana. A Bíblia fala dessa mulher como mulher samaritana. Eu vou chamar ela hoje aqui de a mulher do poço. E o título da nossa mensagem é a mulher do poço. A mulher do poço. A Bíblia narra a história de uma mulher como mulher samaritana. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não fala não dá muitas informações sobre ela. Está muito alto, irmãos? Não? Está bem para vocês aí? Então tá bom. Mesmo se enganar uma Rafael aqui, não vai ficar alto, não, né? Então. E a Bíblia não dá muitas informações a respeito dela, mas chama ela de mulher samaritana. Essa mulher samaritana, ela participa de uma história, ela participa de um momento muito importante, irmãos. E só que nas pregações que nós estudamos, principalmente pelo menos as que eu venho estudando, que eu estudei ao longo dos meus 30 e poucos anos de igreja, a gente conhece essa mulher com muitos nomes. Mulher samaritana, por exemplo, mulher de muitos maridos, porque Jesus, no seu diálogo com ela, Jesus fala que ela teve vários maridos e aquele homem que ela estava vivendo com ele não era o marido dela. Então nós podemos conhecê-la como mulher de vários maridos. Nós podemos conhecer essa mulher como a mulher que deu água para Jesus, a mulher que serviu água para Jesus. Nós podemos às vezes conhecer ela ou ouvir alguma pregação falando dessa mulher como uma mulher que era mal falada na cidade onde ela morava, que é Sicar. Uma mulher que era mal falada, uma mulher de má fama, né? Uma mulher que arranca de Jesus um padrão de adoração. Já vamos começar isso? Equipe de adoração, já leram esse texto para esse olhar? A mulher que arranca de Jesus um padrão de adoração. Qual é o padrão de adoração? O padrão que Jesus fala para ela. Não é A ou B, mas os que me adoram, importa o que me adorem em espírito e em verdade. E talvez você tenha escutado já, eu escutei. Uma mulher que de repente flertou com Jesus, que houve uma época, houve uma conversa, houve um burburinho, alguns cortes a respeito disso aí, por conta de uma interpretação especial. Nós ouvimos muitas coisas a respeito dessa mulher, mas eu queria chamar ela hoje aqui de a mulher do poço. A mulher do poço, essa mulher do poço, irmãos, ela tem algumas coisas para nos ensinar. Vou tentar não descer, viu? Vou ficar firme aqui. Ela tem algumas coisas para nos mostrar, ela tem algumas coisas, irmãos, que pode nos ensinar, independente do nome que nós possamos dar para ela, independente do que nós podemos chamar, irmãos, ela tem algumas coisas para mostrar para a gente, irmãos.
essa mulher samaritana, e como eu gostaria de chamar hoje, essa mulher do poço, que é o tema da nossa mensagem, ela estabelece um outro tipo de igreja, um outro padrão de igreja, sabe? E nesse momento ela é uma das maiores lições para a nossa igreja, de modo geral, a igreja cristã, nos dias de hoje. E aí, eu quero contextualizar com você o capítulo 4 aqui do Evangelho de João, e essa história também é narrada em outros lugares, mas eu quero contextualizar com você, porque Jesus estava na sua viagem missionária, ele estava indo da Judéia para a Galileia. E a Judéia, se você olhar o mapa de Israel, a Judéia é mais embaixo aqui, ela é mais ao sul. E a Galileia está mais em cima, mais ao norte. E Jesus ele precisava sair da Judéia e ir para a Galileia. E se nós olharmos, ele tinha algumas possibilidades, ele tinha alguns lugares, ele tinha alguns roteiros, ele tinha alguns caminhos para poder fazer essa viagem. E Jesus, como sendo um judeu normalmente não passaria por Samaria. Por quê? Porque entre a Judéia e a Galileia tinha Samaria no meio, gente. E Jesus, como um judeu comum, um judeu normal, não passaria por Samaria. Por quê? Porque eles não estavam. Então, Jesus quebra o protocolo, Jesus faz algo diferente, Jesus faz algo que eu acredito que nem mesmo os discípulos esperavam. E uma coisa interessante para nós prestarmos atenção, para nós pensarmos, para nós pensarmos, é a respeito do trajeto que Jesus faz. Para sair do sul e chegar até o norte, tinha alguns caminhos. Um dos caminhos era passar por Decápolis, que era um pouco mais ao lado. Então Jesus sairia daqui do sul, iria para Decápolis, passaria em Decápolis e depois Jesus iria para o lugar onde ele precisava estar. E esse era um caminho um pouco mais longo, esse era um caminho que a geografia bíblica fala mais ou menos em 170 quilômetros. Mas Jesus escolhe um caminho, irmãos, que é um caminho mais perto. E por que Jesus escolhe esse caminho? Não só porque era mais perto, mas a Bíblia diz que Jesus disse que precisava passar por Samaria. Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria. Então ele, ao invés de passar por Decápolis, ele segue reto, passando por Samaria. E esse caminho é um caminho mais perto, ele vai dar ali, o mapa, fala que daria em torno de 150 quilômetros, uns 20 quilômetros de diferença do caminho passando por Decápolis. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é porque Jesus precisava passar por Samaria. Porque Jesus precisava passar por aquele lugar. Porque Jesus tinha uma obra de salvação para fazer naquele lugar, irmãos. Jesus tinha algo especial para operar naquele lugar. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus precisava passar por ali porque Jesus tinha uma missão naquele lugar. Jesus tinha uma missão de salvação, uma missão muito importante naquele lugar, irmãos. E ele passa por lá. Só um dado importante, eu disse aqui, mas acabei não explicando muito bem. Os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Os judeus não se relacionavam. Os judeus não tinham relacionamento com os samaritanos. E isso se dá, irmãos, por N motivos. Mas alguns motivos são os mais importantes. É uma informação importante de passar aqui. Primeiro motivo dos judeus não se darem com os samaritanos, não terem uma boa relação com os samaritanos, é um motivo político. Havia um motivo político. Por quê? Porque Jerusalém foi invadida no ano 975 a.C., após o reinado de Salomão, no reinado de Roboão. E o reino foi dividido em dois reinos: o reino do norte, Jerusalém, e o reino do sul, Samaria. E quando isso acontece, aumenta mais ainda essa questão política. É como se nos dias de hoje, vamos traduzir para o dia de hoje, Lula e Bolsonaro. Era uma questão política, era uma questão que eles já não tinham mais um bom relacionamento, mas quando isso acontece, que os dois reinos estão divididos, essa questão começa a ficar cada vez mais latente. Então, o povo do reino do sul já não tem mais um bom relacionamento com o povo do reino do norte, já não dá mais para conversar, já não tem mais churrasco de família, já não tem mais relacionamento bom. Esse era o primeiro motivo que os judeus
Gente, isso era muito forte, isso era algo que tocava muito o coração deles. O segundo motivo, da qual eles não se davam, era o motivo religioso. Por que o motivo religioso? E nós vamos ver isso na fala da mulher com Jesus. Porque a mulher olha para Jesus, Jesus está falando com ela, de repente ela saca um assunto. Ela fala assim: Senhor, onde nós devemos adorar? É aqui nesse monte, em Jerusalém? E aí Jesus vai lá e estabelece um padrão de adoração. Mas por que ela fala isso? Por conta desse contexto, que era uma discussão religiosa. Por quê? Porque quem ficou no reino do sul, ali em Jerusalém, adorava no templo em Jerusalém. Mas quem foi para o reino do norte, adorava no Monte Gerizim, no templo do Monte Gerizim. Então havia-se uma briga. O lugar que Deus recebe a adoração é no templo de Jerusalém. Se não for no templo de Jerusalém, a adoração não serve para nada. Não, o lugar que Deus realmente recebe a adoração é no templo do Monte Gerizim. Se não for lá, Deus não recebe a adoração. Então havia essa briga. Havia briga política, reino do norte e reino do sul, e havia essa briga religiosa. E, para não estender muito, havia uma terceira briga, que era uma briga étnica. Por quê? Quem ficou no reino do sul tinha ali os judeus e se relacionavam com os judeus, casavam, davam casamento e tinham filhos. Mas quem foi levado para o reino do norte, em Samaria, o que eles faziam? Os judeus começaram a casar com os samaritanos, tanto homem quanto mulher, e começaram a ter uma mistura de raça, começaram a ter filhos que eram judeus samaritanos, e aí os judeus do sul, que só casavam com os judeus que eram do reino do sul em Jerusalém, olhavam para eles e falavam que eles não eram uma raça pura. Eles não eram uma raça pura. Já ouviu isso em algum lugar na história? Lembra? Eles não eram uma raça pura. Então havia, por esses três motivos, havia uma briga, havia uma dissensão, havia uma discórdia entre judeus e samaritanos. E diz alguns historiadores que alguns judeus, fazendo as suas orações, eles agradeciam a Deus por não serem samaritanos. Diz a lenda, não sei se é verdade, mas diz a lenda que se você fala com um judeu que ele é samaritano, ele chega a cuspir no chão, porque ele prefere ser um animal do que ser considerado samaritano. Só para os irmãos entenderem como era a briga, como era a ferrenha, como era essa divisão entre judeus e samaritanos. Qualquer judeu que estivesse no sul e precisasse ir ao norte, ele passaria por Decápolis andando alguns quilômetros a mais, pensando numa viagem a pé, andando alguns quilômetros a mais, mas ele não passaria em Samaria, não passaria dentro de Samaria. Mas Jesus passou por dentro de Samaria. Jesus era do sul, mas Jesus passou por dentro de Samaria. Por que Jesus passou dentro de Samaria, irmãos? Por quê? Porque Jesus tinha uma obra para cumprir naquele lugar. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha algo para fazer naquele lugar. E ao chegar ali no poço, nós vamos seguir a história para você entender o contexto. Ao chegar no poço, Jesus chega com os seus discípulos. E os discípulos de Jesus, sabe o que eles fazem? Os discípulos de Jesus, eles saem e vão comprar comida, porque diz o texto que quando Jesus está dialogando com aquela mulher ali, era por volta do meio-dia, então era hora do almoço. E os discípulos saem e vão comprar comida. Os discípulos saem e deixam Jesus sozinho naquele lugar. E Jesus se encontra com aquela mulher que estava indo tirar água no poço. Sabe por quê? Porque tirar água no poço, Michele, naquela época, além de ser tarefa das mulheres, mas naquele horário era o horário mais incomum que tinha. Perceba, irmãos, uma cidade inteira, todo mundo tirando água do mesmo poço. Imagina o congestionamento, imagina a fila. No Horizonte, uma cidade pequena, você vai 5 horas da tarde na tua cidade, que é um trânsito, você fala, nossa, não aguento mais. Agora imagine você, a cidade toda tirando água no mesmo poço, o horário de picos, era muita gente, mas a meio-dia, ninguém estava no poço tirando água, apenas a mulher no poço, ou a mulher sentando. Então Jesus chega, irmãos, não é sem propósito. Jesus chega naquele lugar e Jesus pede para aquela mulher se ela pode dar água. Então eles começam ali a desenvolver um relacionamento, eles começam ali a desenvolver uma conversa. Eu não vou me ater na conversa aqui, porque você já conhece isso, já ouviu isso, já leu isso. Mas acontece que aquela mulher, ela começa a compreender quem era Jesus. Ela começa a entender quem era verdadeiramente quem era Jesus. Então aquela mulher, quando compreende quem era Jesus, ela sai do lugar onde ela estava, ela sai do poço e ela volta para a sua cidade. E quando ela volta para a sua cidade, ela fala a respeito daquilo que ela havia visto, daquilo que ela havia ouvido e do que a ela havia
havia sido revelado. E quando isso acontece, ela leva uma multidão da cidade para o poço. E as pessoas vão ali conhecer e ver quem era Jesus. E a nossa história praticamente acabou. E nós chegamos no versículo 39. E foi isso que aconteceu. Apenas isso, irmãos. Mas eu quero te chamar a atenção para aquilo que está queimando no coração. Porque essa mulher do poço, que era uma mulher, tem um detalhe importante, né? Nesse tempo em que ela vai para a cidade e traz da cidade as pessoas para conhecer a Jesus, os discípulos de Jesus chegam. E quando os discípulos de Jesus chegam, o que eles vão fazer na cidade? Eles comprar comida. Então eles chegam e falam: Senhor, aqui está, pegamos uma porção de picanha na pedra, o senhor não quer comer aqui batata frita com salada, você não quer comer? E Jesus fala: oh, gente, você só pensa em comida, não com essas palavras, eu estou dizendo, mas você só pensa em comida. E Jesus estava ali em um momento muito especial. E os discípulos querendo alimentar Jesus e preocupados com o bem-estar de Jesus. Isso é muito bom, não tem nada de errado isso. Mas preocupado, Rafael, com o bem-estar de Jesus. Então chega a mulher com aquela multidão, e aquela multidão conhece e reconhece quem era Jesus. Quem é a nossa história? E o que tem de extraordinário nisso, pastor? O que tem de tão importante nessa história que você acabou de contar e que nós lemos aqui? Alguns pontos rapidinho. Primeira coisa, irmãos, essa mulher parou para escutar Jesus. Ela parou, Filipe, para ouvir Jesus. Ela parou para conversar com Jesus. Ah, mas que isso é de importante, irmãos? Isso faz toda a diferença. Ela estava indo no poço em um horário que não era comum. Por quê? Porque ela era afamada, ela era mal falada. Ninguém queria andar com ela, então ela estava meio sozinha. Então ela tinha que ir em um horário que ninguém estava lá, como se fosse um leproso. E ela vai nesse horário, e nesse horário ela encontra alguém que normalmente não era comum, não era habitual. Além de encontrar alguém, ela encontra quem? Ela encontra um judeu. E ela fala: poxa, mas você é judeu, e você vai falar comigo, e você vai se relacionar comigo. Isso não é comum, isso não é normal. Mas ela para escutar sobre Jesus. Zé, você consegue baixar um pouquinho do retorno para mim? Só o retorno do meu microfone é frente, pode manter, eles vão falar que está bom, mas o retorno está alto, fazendo favor. Não presta atenção, Zé, presta atenção em mim, né? Isso. E ela para dar atenção para Jesus. O que essa história tem de extraordinário, irmãos? Essa mulher para dar atenção para Jesus. Aí, Zé, top, hein? Obrigado. Ela para dar atenção para Jesus, ela para ouvir o que Jesus tem para falar, ela para saber o que estava acontecendo, irmãos. Essa mulher, como eu já disse aqui, cuja Bíblia não dá nem nome para ela, não dá muita importância, não joga muita luz sobre ela, mas essa é uma mulher que para escutar aquilo que Jesus está falando, versículo 7. Nisso, veio uma mulher samaritana, não tem nome, samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus: tem um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Sabe, irmãos, ela para dialogar com Jesus. É que eu quero trazer aquilo que é óbvio. Irmãos, aquela mulher estava na correria do dia a dia. Não sei qual era o trabalho dela, não sei o que ela fazia, mas ela estava cumprindo um ofício e cumprindo uma obrigação. E ela para dialogar com Jesus. E a pergunta que veio ao meu coração, irmãos: será que no meio do nosso corre-corre, será que no meio do nosso dia a dia, o que tem de extraordinário nessa história é isso? Será que nós estamos parando para falar com Jesus? Será que nós estamos parando para dialogar com Jesus? Será que nós estamos parando, irmãos, para escutar Jesus? Não, eu tenho que tirar água correndo, porque daqui a pouco é o horário que as outras mulheres vêm tirar água, eu não posso me encontrar com elas. Não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu estou com pressa, é uma correria
Nós temos um monte de coisa importante para fazer que tem que ser feito, irmãos. Mas se no meio disso, João, a gente não tiver um tempo com Jesus, não faz sentido. Mas ela parou. Teve um tempo para escutar Jesus no meio da sua correria. Esse é o primeiro. Segunda coisa que está incomodando o meu coração, irmãos. Reconhecer e crer quem Jesus é. Podemos parar para escutar, podemos estudar, podemos ler, podemos ouvir pregação, podemos cantar música, nós podemos fazer. Mas nós precisamos reconhecer e crer quem Jesus é. Precisa responder. Só pense. Você reconhece e crê em quem Jesus é? Muitos olham para Jesus, irmãos, como um profeta. Outros olham para Jesus como alguém elevado espiritualmente. Outros olham para Jesus como um revolucionário que viveu na Palestina há muitos anos atrás, mas morreu e passou e está tudo certo. Como alguém que inaugurou uma religião, como alguém que apenas conseguiu ganhar seguidores. Irmãos, será que nós reconhecemos? Será que nós cremos em quem Jesus é verdadeiramente, irmãos? Quando nós olhamos, irmãos, para o nome Jesus, o que isso representa para nós? O que isso significa para nós, irmãos? Nossa igreja, porque nós temos o título de igreja cristã. Então, o que o nome Jesus Cristo significa para nós? Será que nós não estamos na mesma onda de que foi um profeta? E de fato foi. Será que nós não estamos na mesma onda de que foi alguém evoluído espiritualmente? Será que nós não estamos na mesma onda que foi um revolucionário que viveu há séculos atrás? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para mim? O nosso marketing, a nossa forma de ganhar membros para a igreja, a nossa forma de, sei lá, quem vende alguma coisa, vender camiseta com o nome de Jesus, a forma de comércio dos crentes, de vender amuletinho, chaveirinho, anelzinho, brinquinho, correntinha, camiseta, livro, Bíblia com nome, etc. Quem é Jesus para nós, irmãos? Qual é a revelação de Jesus que nós temos? Qual a revelação de Jesus, irmãos? Sobre qual revelação de Jesus nós estamos fundamentando a nossa fé? Porque Maomé também é tido como um profeta. Porque Buda também é tido como alguém de espiritualidade elevada. E às vezes a igreja cristã evangélica está olhando para Jesus da mesma forma que os budistas olham para Buda. Qual a revelação de Cristo para nós? Nós não podemos passarmos 30 anos dentro da igreja cristã sem realmente saber quem Cristo é. Nós não podemos tocar aqui no louvor, nós não podemos pregar aqui em cima, nós não podemos cuidar de igreja, não podemos dançar na igreja sem ter uma revelação de quem Cristo é, irmãos.
sem entender verdadeiramente quem Jesus é. E a pergunta, irmãos, que não cala, a pergunta que ecoa diante dessa provocação, irmãos, é como nós temos reconhecido Jesus. Qual a revelação de Jesus para nós? Será que nós estamos tendo a revelação de que Jesus é o Filho de Deus? A revelação de que Jesus não é apenas um homem que viveu há muito tempo atrás, mas Ele é o próprio Deus encarnado. Será que essa é a revelação que nós temos, irmão? E não é apenas de conhecer, ou de ouvir na escolinha dominical, ou de ouvir uma pregação, ou de ler um livro, não, mas a revelação de viver olhando para isso. É a revelação ao ponto, irmãos, de ver o nome de Jesus escrito e o coração se encher de temor, porque Ele é o próprio Deus. Qual é a nossa compreensão de quem é Jesus? A mulher do poço inicialmente olha para Jesus apenas como um judeu. Ah, você é um judeu, como é que você está falando comigo que sou samaritano? Mas ao longo do diálogo, irmãos, a compreensão dela começa a mudar, ela começa a entender, irmãos, mas logo ela começa a entender quem Jesus é. Sabe, irmãos, você entendeu quem Ele é? Será que compreendi quem Ele é? Vamos continuar lendo? O texto nos mostra muitas coisas. Versículo 16, está aí no capítulo 4, dá um pulinho, versículo 16. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido. Após o diálogo, após você é judeu, como é que você pede água para mim, que sou samaritano e tal? Aí ele fala para ela algo muito interessante. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe bem, disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Versículo 18: o fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha o 19: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Primeira compreensão, um judeu. Segunda compreensão, profeta. Percebe? Os seminaristas sabem bem disso. A revelação progressiva de Deus. Mas a pergunta que vem no coração, irmãos, é: qual a nossa revelação de quem é Jesus? Ela começa a entender de maneira gradativa, de maneira progressiva, quem realmente Jesus é. Mais tarde ela vai entender melhor. Mas o fato é que Jesus se revelou a ela, irmãos. Jesus se mostra a ela. Olha o versículo 26, desce um pouquinho aí. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. E aí as escamas caem. Aí as cortinas se abrem. É um judeu, é um profeta, e Jesus diz: eu sou o Messias. Por isso que esse ponto é: qual? Reconhecer e crer em quem Jesus é. Gente, não vamos ficar errados. Precisamos reconhecer e crer quem Jesus é. Quem Jesus é para nós. Quantos chegaram na igreja e entenderam que Jesus é um profeta e parou? Aí caminhou mais um pouquinho. Não é só é o Messias. Depois caminhou que era o profeta, mas ainda não entendeu que ele é o Messias. Ou ainda não entendeu que é o próprio Deus. Uma pergunta para a gente se fazer nessa noite, gente, é: quem Jesus é para nós? Jesus não pode ser apenas o cara
quem Jesus é. Um ano, com 2, com 10, com 15, com 20, com 50. Quem Jesus é para você? Já estou acabando. Outra coisa importante que essa história nos ensina: tomar uma decisão rápida, viva, rápida e radical. Sabe, gente, tempo é tudo que nós não temos. Nosso recurso mais escasso é tempo. Eu e minha esposa viemos para cá e falando a respeito de algumas coisas. Uma das coisas que nós falamos é a semana foi uma correria, né? Falei palavras, né? Falei, a semana foi uma ideia. Porque tempo é tudo que nós não temos em nossa mente. Nosso relógio vai e a nossa vida está uma contagem regressiva. A volta de Jesus está uma contagem regressiva de mim. Eu só tomo uma decisão rápida e radical. Mas não está fácil do campo, pastor. Preocupante. Mas essas ações, preocupante. Mas o tempo está se esgotando para tudo. E a gente não está gostando. Porque a gente está distraído do que é falso. A gente está distraído com as fontes. A gente está distraído com isso, com aquilo, com aquilo. Nós estamos tirando os nossos olhos do que realmente importa. Nós precisamos tomar uma decisão rápida e radical. Por quê? Porque o tempo está se esgotando, irmãos. Sabe, irmãos, isso consome o meu coração, irmãos. Isso nos consome, isso me consome demais, porque eu falo muito, já falei várias vezes e eu vou continuar repetindo, irmãos. Eu falo a começar de mim. Nós nos distraímos, irmãos, enquanto nós estamos olhando para coisas menos importantes, enquanto nós estamos gastando pouco tempo que nos resta em coisas menos importantes, coisas importantes estão ficando para trás e o tempo está passando, irmãos. E isso tem muito a ver, irmãos, tomar uma decisão rápida e radical, tem muito a ver com aquilo que nós acabamos de falar, que é a compreensão, que é o reconhecimento de quem Jesus é. Esse segundo ponto tem tudo a ver com esse terceiro, irmãos. Compreendendo, ter a compreensão de quem Jesus é, irmãos, é extremamente importante. Para quê? Para tomarmos uma decisão rápida, para tomarmos uma decisão radical, irmãos. Às vezes, Gustavo, nós não tomamos ainda uma decisão rápida e uma decisão radical, porque ainda não tivemos a compreensão exata, porque ainda não tivemos a revelação correta de quem Jesus é. Porque se a gente não compreende quem Jesus é, ainda apenas uma alma evoluída, um profeta ou alguma coisa assim, a gente acha que tem tempo, podemos procrastinar as nossas decisões, podemos procrastinar a entender a nossa missão, podemos esticar um pouquinho isso, não precisa ser radical, não existe urgência.
Eles estavam andando com Jesus, mas quando eles têm a compreensão, os olhos deles se abrem. Eles falam: gente, Austin, o nosso coração estava ardendo, e estava ardendo não era à toa. E aí eu me pergunto: o que faz o teu coração arder? O que faz o teu coração queimar? Adolescente, jovem, adulto. O que faz as nossas mãos suarem? O que é que tira o nosso sono, irmãos? A compreensão de quem Jesus é realmente, e acompanhada da compreensão de quem Jesus é, tomar uma decisão rápida e radical. Os discípulos estavam falando com Jesus, enquanto Jesus falava, Rafael, o coração deles ardia. E eu, quantas vezes sentado nos bancos dessa igreja, dentro dessa cadeira, e Jesus estava falando, e o meu coração não ardia mais. Queridos, será que nós estamos compreendendo, João, de verdade quem Jesus é? Percebe que às vezes a gente está entrando na igreja, a gente está escutando a palavra, a gente está lendo a palavra, ou seja lá o que for, e sem querer, imperceptivelmente, a nossa compreensão de quem Jesus é para o espaço, porque Ele está falando, e o nosso coração está queimando mais. Sabe, gente, nós, igreja, precisamos voltar a ter lágrimas nos olhos. Os corações vão estar queimados. A gente se distraiu com o seu sentimento. A gente se distraiu das conversas. A gente precisa voltar a ser quem é a mulher samaritana. Nós precisamos olhar para Jesus e conhecer, e continuar buscando a conhecer, a ponto de que os nossos olhos sejam abertos e entender que Ele é o Messias. Precisamos voltar a ouvir Jesus e os irmãos discípulos, o coração queimando. O nosso coração está queimando. Quanto tempo faz, Will, para o nosso coração não queimar mais? E se não queimamos, não vamos tomar uma decisão rápida e radical de jeito nenhum. Sabe disso? Que o coração da igreja era a Bíblia do horizonte. A igreja não queima mais. Onde foi que nós perdemos? Onde foi que a nossa carreira se tornou mais importante a nossa vida com Deus? E está aqui falando para vocês alguém que corre atrás de uma carreira. Não estou falando que é errado, não é isso. Estou falando que eu correr atrás disso. A gente estuda para isso, a gente trabalha para isso, a gente lê. Mas não é só isso. Que tipo de igreja é nossa? Que tipo de igreja? Eu estou partindo para o final, eu quero falar que eu estou pregando para você no coração está ardendo. Meu coração está caminhando. Já chorei,
nosso coração tem que queimar, irmãos. Tomar uma decisão rápida, radical, fala do tipo de igreja que nós queremos ser na terra. Fala do tipo de crente que nós estamos nos propondo a sermos. Fala disso. Será que Jesus aprova o tipo de igreja que nós somos? Porque aceitar é diferente de aprovar. Não, se Jesus não tivesse aceitado, Jesus já fechava a igreja. Mas são coisas distintas. São coisas distintas. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? E o pior de tudo, irmãos, eu pego para mim, tá? E o pior de tudo é conformado, é contente, é satisfeito, achando que está tudo bem, é o que dá. É o que dá para ser feito, é o que dá para fazer. Porque afinal de contas é o que dá. Não dá para fazer além, não, é o que dá para ser feito. Irmãos, nós precisamos voltar para lágrimas dos olhos, e nós precisamos voltar, o nosso coração precisa voltar a queimar. Nós precisamos voltar a vir para as reuniões aqui, irmãos, com o coração queimando, com a expectativa lá em cima, o coração ardendo, esperando, irmãos, olha, entrada, passar da porta para dentro e já cair de joelhos que seja. Ou a primeira nota do violão, a gente fala, Ele está aqui. E Ele não é qualquer um. A minha presença, irmão, não causa comoção. A minha presença não causa nada, não causa reação. E nem deve. Mas a presença dele precisa causar algo em nós. Porque se isso não está acontecendo, igreja, alguma coisa de errado está acontecendo. Se a presença dele não faz o nosso coração queimar, irmãos, tem alguma coisa que precisa ser mudada. Nós precisamos mexer em alguma coisa, irmãos. Nós precisamos parar com essa lorota de ganhar almas, de ganhar cidade, de ganhar. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que a gente tem para oferecer? O que a gente tem para oferecer, irmãos? Nós precisamos tomar uma decisão rápida e radical, irmãos. É assim que tem que ser a decisão, irmãos. Versículo 27, eu guardo para o final, porque eu quero te incomodar muito com isso, porque essa mensagem é incômoda. Versículo 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha só, será que ele não é o Cristo? Versículo 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. E aqui se revela os dois tipos de igreja: a igreja baseada na atitude dos discípulos e a igreja baseada na atitude da mulher samaritana. Desde aquela época, a igreja baseada na atitude dos discípulos: vamos fazer, vamos cuidar de Jesus, vamos defender a fé. Jesus é maravilhoso. Não, você fala que crente não é bacana, não, está tudo errado. Não, adoração, não, você vai para o inferno. É a igreja que está cuidando de Jesus. É a igreja que está preocupada com a fé. A igreja que está preocupada com deixar tudo bonitinho. E irmãos, está aqui falando para vocês alguém que se incomoda com as coisas não tão bonitinhas. Não, vamos fazer tudo bonitinho, fazer tudo alinhadinho, fazer tudo organizadinho, vamos fazer certinho, tem que ser com excelência. Mas do outro lado, irmãos, tem uma igreja que ela compreendeu quem Jesus era. E quando ela compreende quem Jesus é, ela sai correndo e ela não consegue guardar isso só para ela. Ela vai falar para os outros: tem alguém ali que está falando algo.
diferente, será que ele não é o Cristo? E eu te pergunto nessa noite, qual das duas igrejas nós vamos sermos? Vamos ser igreja de manutenção? Vamos cuidar tudo aqui, ó. 150 cadeiras aqui, maravilha. No passando 150 a gente não tem problema. Sempre vai ter onde sentar. Vamos cuidar do som. Vamos cuidar do ar-condicionado para que qualquer calor não vai ficar no tempo quente. Vamos cuidar de Jesus. Enquanto tem uma igreja que está saindo e está falando, existe alguém que falou algo que ninguém poderia falar. Existe alguém que faz algo que ninguém pode fazer. E esse alguém é Jesus. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Sabe, queridos, isso mexe comigo. Isso me incomoda demais. Porque ao falar de Jesus no nosso coração, ao cantar Jesus, nosso coração está pequeno. Como é que o nosso coração? A decisão tem que ser rápida, tem que ser radical. Nós vamos voltar nas nossas células. Que tipo de célula nós vamos pertencer? Eu fiz um curso com os irmãos, junto com o pastor Eliezer, que fala de tudo que tem que ser feito, faz o roteiro, faz isso, faz isso. Será que nós vamos ser esses apenas vamos defender Jesus? Vamos fazer certinho. O Senhor já comeu, Jesus? Agora tem que comer. Vou falar para você comer. Já passou da meia disso, né? Jesus sabe. Jesus não estava nem aí. Jesus não estava muito preocupado. Jesus estava se preocupando de coisa. E a mulher, que é conhecida como mulher sem marido, nem nome ela tem. Mulher samaritana. Mulher do poço. Mulher que ama Jesus. Estabelece um novo padrão de vida de Cristo. Quando os discípulos estão preocupados com a religião, quem nós vamos ser, irmãos? Essa é a pergunta dessa noite. Sabe, irmãos, que a gente se longe, que a gente se longe. Talvez eu até continue perguntando essa pergunta. Você não está disposto a escutar essa ideia. Porque isso tem que nos incomodar. Chega de mais uma igreja boa. Daqui a pouco ela não tem de LED, né? Daqui a pouco ela tem massa, assim, aqui. Será que é isso? Será que é isso? Nós não temos muito tempo, nós não temos
distraído, irmãos. Eu estou numa ladinha, estou ressentindo das coisas. Eu estou gastando tempo falando que vai dar certo. É de Jesus. Misericórdia de nós. Essa noite nós estamos sentados no poço diante de Jesus. Isso causa em nós. Isso causa no nosso coração, gente. Sabe que nós estamos perseguindo a igreja grande? Estamos perseguindo o status, palco. É isso que nós estamos perseguindo, irmãos. Eu me recuso. Me recuso a viver uma vida assim. Diante de quem Jesus é, diante da revelação de quem Jesus é. Nós não podemos mais cantar sem lágrimas nos olhos. Nós não podemos mais escutar a pregação sem lágrimas nos olhos. Nós não podemos escutar uma pregação, levantar e sair. A nossa sede, irmão, não pode ser maior do que a nossa sede por Ele. Esse é do dia, sai dia, é da semana, sai semana, e a gente é o mesmo. Porque nós perdemos a revelação de quem Ele é. Jesus faz isso para nós, faz isso de volta para nós, que o nosso coração volte a queimar. Ainda, sabe, gente, eu vim para cá hoje com muito temor, porque essa semana eu tenho pensado demais nisso. E por isso que eu vou falar disso hoje, eu vou falar disso amanhã, eu me ouvirem bem. Porque nós precisamos ter a revelação de quem Jesus é. A religião nos mas quem Jesus é para nós? Quem Jesus é para nós? Eu queria que você pensasse nisso. Eu vou acabar o culto. 8h30, não, 9h30. E não precisa se cortar isso. Se eu acabar, você pode ir. Mas esses últimos minutos são meus. Eu preciso pensar. Nós estamos no poço. Todo culto é um poço. E nós estamos no poço, irmãos. E Jesus está falando com a gente. Será que vamos ter como comer pizza? Vamos comer pastel? Vamos comer lanche? Nós vamos preocupados com o sol. Nós vamos fazer que nem a mulher. Tem alguém especial. Se a gente fosse
Jesus, irmãos, escutar sobre Jesus, falar sobre Jesus, e o nosso coração não queima mais. Não se distraia, não se distraia, não se distraia, porque o tempo está acabando, irmãos. E as distrações são cada vez maiores. Meu coração queima diante de quem Jesus é. Eu não posso sair daqui sem ir à cidade e falar com as pessoas. Esses espíritos. Jesus. Nós nos envolvemos com Jesus no bolso que ele propôs. Jesus tinha que passar por seu caminho com um propósito. E nós nos envolvemos com Jesus por um propósito. Que isso foi o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Felipe, eu promovo o tempo